enquanto eu crescia, eu percebia diversas dificuldades que eu tinha em fazer amigos, em manter essas amizades, né, em interagir com as outras pessoas, em me sentir pertencente num grupo. A questão de socializar também com as pessoas, eu sempre fui uma pessoa que não tive amigos, desde a infância, assim, desde pequenininha, me falavam que eu era tímida, que eu era excluída, assim, mas eu não gostava de socializar muito com as pessoas, eu preferia sempre ficar no meu canto, fazer minhas coisas sozinha, assim. O transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restritivo de interesses e atividades. Eu tinha um livro do bebê que eu acompanhava e lá dizia: seu filho agora está fazendo isso, está fazendo aquilo. E ele sempre acompanhou todos os marcos, né, esses iniciais. Quando dizia assim, seu bebê agora está falando frases com 3, 4 palavras, aí foi quando eu percebi uma diferença. Ele não formava frases, e mesmo quando ele passou a formar frases, eram frases ecolálicas, então ele repetia o que ele ouvia. A primeira vez que falaram foi no postinho de saúde, sabe? Foi uma psicóloga que comentou assim: mãe, esse menino tem... Ele tinha 4 anos, falou assim: esse menino tem altas habilidades, né? Porque ela fez uns joguinhos com ele, assim, ela percebeu alguma coisa de diferente, né? Então, a partir do diagnóstico da Gabriel, ainda houve um tempo de muito questionamento. Da parte da família paterna, eles diziam assim: não, imagina, o Gabriel não tem autismo, o Gabriel é normal. O pai dele também fazia isso quando era criança. Acontece que o que foi descoberto era que o Ruben, que é o pai, ele tem autismo também. Aí eu fiquei acreditando que eu acabei puxando o autismo dele assim. Foi recentemente que a mãe descobriu que ela também tem autismo. Foi há mais de um ano, ela descobriu que ela tinha autismo também. Eu me lembro muito da minha mãe, ela falava assim, me xingava assim, ela usava a palavra retardada, assim, ela falava: a Carol é muito inteligente, mas ela é muito retardada, porque eu não conseguia entender coisas simples como, por exemplo, uma piada, né? Eu nunca fui boa de entender piadas. E aí as pessoas falavam: ela tá se fazendo, que ela não tá entendendo, ela tá se fazendo de retardada, coisas assim, né? Então falavam coisas pra mim que eu ficava, mas eu juro que eu não tô entendendo, né? Por que eles estão dizendo que eu tô me fazendo, que eu tô me achando? Eu não tô, é de verdade que eu não entendo mesmo. Com 8 anos assistindo Chacrinha ou Clube do Bolinha ou depois Faustão e ver aquelas dançarinas e achar aquilo bizarro, um homem de terno do lado de várias mulheres de maiô. Eu vejo que diversas questões que me incomodavam muito e não eram faladas, isso na década de 1980, hoje a gente entende como sexismo, como objetificação da mulher, como preconceito. Mais alto vai ganhar, deu cruzado, Terezinha! Piadas que eu ouvia e achava um horror, mas que eram comuns, todo mundo ria, hoje já se entende que são politicamente incorretas, que são um desrespeito. Mas, assim, quando você criança se incomoda com essas questões, você acaba se sentindo, de fato, alguém muito diferente, né? Um ET, como eu disse, né? Eu, na questão escolar, né,
Eu estudava e eu tirava minhas notas e eu não entendia que o todo, assim, na escola era baseado assim, todo mundo é mediano e eu sou um pouquinho acima da média. Eu, na minha cabeça, eu achava assim que tinha um ou outro assim que nem eu, né, uma criança mais inteligente, eu achava que todo mundo eu era normal e aquelas crianças que não conseguiam que eram abaixo da média, assim, eu achava que eu era média, eu era normal, né? Eu cresci achando assim. Eu tinha sempre essa criatividade de inventar brincadeiras do tipo, sei lá, chamava minhas primas em casa e eu dizia que lá na churrasqueira, quando o sol batesse uma lajota específica numa posição e abrir uma passagem para um lugar tal, então eu ficava criando brincadeiras assim, né? Que um dia a minha tia, a mãe dessas minhas primas, a gente estava num encontro de família e ela começou falando das filhas dela. Ah, porque a fulana é muito inteligente. A ciclana é muito linda. Eu lembro de eu criança esperando o que será que ela vai falar de mim, né? E quando ela falou de mim, ela falou, e a Adriana? Daí uma pausa dramática, assim. É mentirosa? Eu lembro que eu dei uma murchada, assim, o quê? E aí eu fiquei pensando, né? Por que essa situação ocorreu? Por que que ela usou essa característica para mim? Então, às vezes, uma característica que hoje eu vejo é tão bacana, naquela época foi tão pesado. Para mim, ouvir algo assim, sabe? É um exemplo de uma injustiça que é muito comum, que pode acontecer com muita frequência com pessoas neurotípicas. Não são entendidas e são julgadas. Assim, a minha mãe, ela cobrava muito a questão do banho quando a gente era criança, né? Tinha meus irmãos. Ela dizia assim, ó, cada um tem 5 minutos para tomar banho, né? E eu tinha cabelo comprido e eu falava, mas mãe, eu preciso de mais que 5 minutos para lavar meu cabelo. Minha mãe não entendia, ela dizia, não, era 5 minutos e acabou o banho. Ela ia lá e desligava, assim, sabe? E uma vez eu era adolescente, assim, acho que tinha uns 12 anos, talvez. Eu tava lavando meu cabelo, assim, e ela foi lá e desligou o chuveiro, não deixou eu terminar. E eu fiquei muito nervosa, assim. Aí eu peguei meu cabelo, assim, separei do lado, peguei e cortei tudo meu cabelo, assim, joguei no vaso, porque eu fiquei nervosa, assim, eu falei, ela não entende que eu preciso de mais tempo. Então, quando a pessoa com TEA, ela tem essa identificação tardia, quando ela passa, né, a ser identificada com o TEA só na fase da vida adulta, em geral, esses quadros, eles são os quadros nível 1 de suporte, né? Então, os que têm o grau leve. As especificidades desse tipo de quadro é que eles são os quadros de melhor prognóstico. Então, a pessoa tem uma melhor adaptação mesmo, né? Uma melhor funcionalidade adaptativa. Aí a psicóloga do meu filho começou a falar para mim assim, mãe, dá uma pesquisada sobre autismo em adultos, dá uma pesquisada sobre autismo em mulheres. Aí quando ela foi me dando esses conselhos de pesquisar, eu comecei a pesquisar e me identificar com muita coisa, assim, eu fiquei surpresa, né, do amplo que é o aspecto, né. De início eu não fui atrás, assim, eu demorei mais de 1 ano para ir atrás, assim, sabe? E aí eu fui atrás, fiz os testes e acabou saindo lá do que nem do meu filho. Já havia um tempo que eu vinha desconfiando de que eu era autista também. Eu organizei um evento online com alguns profissionais e quando a neuro estava explicando nas diferenças entre autistas e neurotípicos,
mostrando imagens, quais são os detalhes que chamam a atenção quando a pessoa é autista, eu ia me identificando com tudo que era relacionado ao autismo, que ela dizia, né? Então aí acho que foi a primeira grande ficha que caiu. Mas aí eu comecei a perceber que havia muitas questões na minha vida que estavam me atrapalhando e relacionadas à organização, à memória. Então eu marcava coisas e esquecia, não conseguia organizar o meu trabalho como eu achava que deveria ser organizado, e os estudos. E por causa disso, eu fiquei preocupada em estar realmente com alguma questão de memória. E quando eu busquei a neuro, eu decidi aproveitar, né? Ok, vou ver essa questão neurológica da memória, mas também vou ver a questão do autismo. E quando eu expliquei para ela por quê, quais eram os motivos, né, de eu estar buscando esse diagnóstico também, ela olhou para mim e falou: olha, eu acho que você não é autista não, mas talvez um TDAH, pelo que você está falando. E daí ela fez o pedido para avaliação neuropsicológica e escreveu TEA, ponto de interrogação, TDAH, ponto de interrogação. Quando eu vi ela falar isso, eu pensei, não entende nada de autismo. Que TDAH, né? Claro que é autismo que eu tenho. Então eu não botei fé que seria também. Na avaliação neuropsicológica, que daí vieram esses outros dois, né? Junto com o autismo, que é o TDAH e as altas habilidades, e eles me surpreenderam muito. O autismo foi mais uma confirmação. Foi um alívio, mas foi uma confirmação. A novidade mesmo foram as comorbidades que eu não esperava. O que a gente tem de padrão ouro hoje em dia no Brasil para a identificação do autismo é o ADOS, né? Esse é o nome da bateria, e essa é uma escala diferente porque ela é de observação comportamental, só que tem pouco usado na prática clínica porque ele tem um altíssimo custo, tanto para a aplicação quanto para o paciente também, é uma investigação muito custosa. E também exige um treinamento ali do terapeuta, né, ou do psicólogo que vai aplicar. Em especial nos primeiros anos, eu lembro de pegar o ônibus para ir trabalhar. E no ônibus já me sentia assim com aquela dor de estômago, aquele nervosismo, o que vai ter de pauta para mim a hora que eu chegar. Ou que teve alguma alteração, mas que ela era muito sutil e que foi ali tomada como um padrão de normalidade de neurodesenvolvimento e que aí só se manifestou depois tardiamente quando a criança passou, ou o adulto daí, né, passou para alguma situação social mais complexa ou alguma situação de vida mesmo, que ofereceu maior desafio e que daí ela passou a perceber essas dificuldades, assim. Ou até depois, no período de adolescência, da pessoa ter maior autonomia e maior autopercepção ou autoconhecimento mesmo. Então, hoje em dia, eu já sei bem melhor, né? Claro que uma crisezinha ou outra acontece, mas eu sei muito melhor como lidar com eles. Né? Por exemplo, a gente vai sair, eu explico tudo com antecedência para ele. Eu falo, Miguel, a gente vai no restaurante, a gente vai chegar lá, a gente vai sentar, a gente vai comer, aí depois a gente vai ir embora, ou a gente vai para tal lugar. Eu explico tudo que vai acontecer com antecedência. Se ela fosse uma neurotípica, seria legal poder conhecer alguém que não necessariamente entende você, não tem os mesmos problemas que você, mas que consegue ter uma empatia que faz com que você consiga ajudar as pessoas, proteger quem você ama, mesmo você não tendo os mesmos problemas que ela. Se tem um momento em que eu tô muito brava com ele, muito nervosa, tem um momento que eu quero esganar. Hoje eu percebo quando que isso acontece. É por uma certa rigidez, assim. Então, ele é meu filho, na minha cabeça tem certas coisas que eu tenho que mandar, ele tem que obedecer. E ele não baixa a cabeça. Se é uma coisa que ele não quer fazer, ele vai bater de frente comigo. E quando ele bate de frente comigo, nessa hora, se for uma coisa assim que eu tô muito certa com relação àquilo, eu fico muito irritada. Porque sempre tem culpa depois, né? Sempre tem aquele sentimento de, putz, como é que eu não consegui me controlar, né?
Por que eu fiquei tão irritado? E aí você se entende, se cobra menos e vai achando estratégias para lidar com aquilo. Então, existe sim uma taxa, uma maior incidência, né, de suicídio, de tentativas de suicídio entre essa população, entre as pessoas diagnosticadas com o TEA. Isso está muito associado às dificuldades de funcionalidade mesmo, então quanto maior a dificuldade de adaptação dessas pessoas, mais prejuízos elas vão ter emocionais, de autoestima mesmo, né, de autoconfiança, que aí isso vai se refletindo nesses comportamentos ou autoagressivos, autolesivos ou até de tentativa de suicídio. Os médicos e psicólogos em geral recomendam que o TEA seja diagnosticado quanto antes, se possível na infância. Mas essa não é a realidade de todos os autistas. Muitos deles só descobrem que estão dentro do espectro na vida adulta, depois de muitos anos convivendo com autismo sem diagnóstico diariamente. Segundo o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, cerca de 1% da população mundial adulta, ou seja, mais de 75 milhões de pessoas com 18 anos ou mais, está no espectro autista. O problema é que a mídia divulga muito mais casos de crianças, principalmente as que se encontram no nível 3 do TEA. Olhar para o diagnóstico de autismo em adultos é perceber que muitas pessoas se sentem deslocadas da sociedade sem entender por quê. Uma forma de ajudar essas pessoas é conscientizar sobre o tema por meio da informação e rede de apoio. Mesmo vendo que, o jornalismo pode ser uma ferramenta para mudar o mundo. Aí depois você chega lá e passa um tempo, uma caminhada e vê, mas essa ferramenta não é o suficiente. Ainda não é isso. E buscando outras formas, eu acho que essa busca é o que me mantém viva, assim. É o que me mantém motivada a continuar vivendo. Essa busca por entender, essa busca por encontrar formas diferentes de ajudar pessoas que, como eu, ainda tem muita incompreensão, ainda tem muito preconceito, ainda tem muito para ser descoberto. Eu acho que isso é combustível, assim, para mim.